Hum, eu chego inspirado. Estava trabalhando no site da Educação Arcana em inglês para entrar no Start Over e bem feliz assim, relendo todos os sites, todos os textos do site, bem animado e me pego às vezes lendo algumas coisas e achando super engraçado assim, me divertindo com um negócio que eu tinha esquecido que tinha escrito assim. Tem uma parte lá que eu estava lendo que falava ferramenta de aprendizagem, aí uma delas é ensinar. Aí eu falei, que ensinar? Aí pegou e começa a ler, aí tá escrito, né, que ensinar é uma ferramenta de aprendizagem muito boa, só vem sendo utilizado da forma errada. Não é para o adulto ensinar. O adulto já sabe, ensinar não vai ajudar ele muito. É para a criança ensinar, como uma forma dela organizar os pensamentos. E aí eu achei o bico, assim. Então, muito divertido, assim, ler e reencontrar vários textos que eu nem lembrava que existiam. Então, chego feliz, nutrido e inspirado para criar. E você, Jess, como você chega? Eu chego sentindo uma alegria de vê-los, finalmente. Estava com saudade desse grupo. Eu tô numa chácara aqui, em Bertioga, e tem muita natureza. Eu tô dormindo melhor, eu tô conectando com esse meu entorno. Então, eu tô num momento de desacelerar, assim, sabe? Tá sendo, tá sendo gostoso fazer isso, porque na volta do lab eu tive muitas coisas aconteceram, assim, que me atravessaram emocionalmente. E agora eu tô, parece que dando uma descansada disso. Ao mesmo tempo, é, muito animada hoje. Ontem foi um dia que eu não fiz muitas coisas. Eu quis deixar o desconhecido tomar conta e eu ir fazendo sem zero planejamento. E hoje tem algo dentro de mim, assim, querendo fazer um milhão de coisas, sabe? Eu tô muito entusiasmada com os projetos, com os encontros, com tudo. Então, eu percebi, assim, meu corpo energético revigorando mesmo, só de parar um dia e ficar aqui, né? Chego assim, revigorada. E você, Amanda? Olá, também chego animada. Quanto tempo? Eu chego um pouco ansiosa, assim, um pouco agitada, mas também muito alegre. Eu tenho vivido uma experiência bem constante, tem sido bem constante, assim, de tomar café da manhã na casa dos meus pais. Meus pais moram bem perto mesmo de mim, assim. E, e era uma coisa que eu não fazia, apesar deles estarem tão perto, às vezes eu passava muitos dias sem vê-los, assim. E eu tenho vivido um outro ritmo, e nesse outro ritmo de vida eu tenho feito novas escolhas, e essa é uma escolha, assim. Então, hoje de manhã meu irmão também estava lá. Então, parecia uma manhã de domingo, assim, sabe? Tipo, e aí deu o horário e eu vim correndo para casa, assim, para o nosso encontro. Então, cheguei meio agitada, meio ainda naquele fuzuê de café da manhã na casa da família, domingo. Então é assim que eu chego, mas bem também nutrida, assim, e feliz e contente por ter vivido essa manhã. E você, Thaís? Oiê, eu chego muito feliz de estar aqui também, saudades. E chego meio afobada, na verdade. Eu perdi a hora de manhã e cheguei no meio do movimento. Então, tô respirando ainda para chegar direitinho. Queria falar que eu celebro também, eu vi acho que esses dias no Instagram do Vila Borboletas e vi alguns vídeos seus lá, Thaís. Novos movimentos seus falando, então celebro os movimentos que você está Ah, nem fazendo eu aí. lembro. Recentemente, será? Eu vi assim, eu olhei e vi Pode ser. uns vídeos assim, que tinha você Sim. explicando coisas sobre desenho humano. Ah, sim. Foi a última roda que eu fiz. Uhum. É Desenho feliz. É, humano naquelas classificações de gerador. É isso? Você trabalha com isso, Thaís? sim. Olha, vamos saber.
Sim. Tô começando a focar agora até com o impulso do Israel a fazer para famílias também. Que eu tava começando só pelo individual, agora tô indo para fazer de famílias. É Posso muito aproveitar, legal. deixa para falar uma coisa que eu pensei muito no grupo? Posso? Uhum. Eu não tô Sim. no Sim. celular, deixa eu ver. Peraí. Pode falar, Ah, Thaís. agora consegui ver todo mundo. É, no desenho humano, eles falam sobre uma transição de era em 2027 agora, né? E eu achei muito legal, porque fala, assim, que a gente estava vindo de uma era de, acho que 400 anos, do planejamento, da cruz do planejamento, assim, que tudo precisava ter tradição na família, sistemas, então surgiram as escolas, as tradições familiares, as empresas com formato, e aí que agora em 2027 vai vir para o momento da. Eu ia falar Ramon, é alguém novo. Eu acabei- Oiê. Agora vou só concluir, aí eu passo para cá. Agora em 2027 vai entrar na área, na era da individualização, assim. Então, e isso já vem acontecendo, né? Então, as instituições vão começar a se romper, a se quebrar. Então, a instituição da escola já não vai ter tanto sentido, os formatos tradicionais da família já não necessariamente têm sentido, não é todo mundo que vai querer ter filhos, então isso tudo já está acontecendo. E eu lembrei muito da gente, do nosso movimento, porque, querendo ou não, a gente está fazendo essa transição, né, de saídas dos formatos tradicionais e focar em algo relacionado à autonomia das crianças, à individualização, à busca de quem elas são e não o que esperam que sejam, né? Uhum. Então, em 2027 vai ter energeticamente o planetário, o planeta vai estar focado com essa energia, sabe? Então, eu Uhum. pensei muito na gente, falei, eu acho que vai ser muito potente para a criação de coisas nesse sentido, de autonomia, de sair das tradições antigas, né? Uhum. Sim, eu Só isso vejo que eu que queria compartilhar com você. essa migração, assim, até do que a gente vive do patriarcado, do capitalismo para o arquiarcado, a próxima coisa que tem, é que é muito menos sobre uma grande massa organizada e mais sobre vários pequenos grupos criando e colaborando, né? Porque aí tem mais Uhum, grupos com pessoas paradas no seu próprio poder, né? Eu vejo que a gente está criando aqui na educação arcana mais do que um modelo de educação que, sei lá, nos séculos anteriores viraria uma nova linha pedagógica, e aí seria uma franquia, né? Teria várias escolas que seguem essa linha pedagógica e tudo mais. Eu vejo que a gente está criando muito mais uma plataforma de empoderamento para muitas pessoas criarem suas pequenas escolas, para muitas pessoas uhum, criarem suas pequenas educações, porque eu vejo muito que esse é o futuro não só da educação, mas também da economia, mas também de como a gente se organiza. Porque essa coisa de juntar muita gente para fazer uma coisa é algo que funciona melhor num sistema piramidal e hierárquico, porque sim. eu quero tirar um lucro, e como o objetivo principal é lucro, um dos jeitos mais eficientes de eu tirar lucro é eu juntar várias pessoas e cortar um pedaço da fatia do ganho de cada uma das pessoas, que o quanto cada pessoa ganharia fazendo, exercendo o trabalho, e eu pego um pedaço dessa fatia para mim, né? Até a lógica por trás de o Rockefeller fala bastante, que é um dos pioneiros dessa forma capitalista de enxergar e relacionar no mundo, que é para você fazer dinheiro você tem que botar pessoas para trabalhar para você, por você, né? Para você ganhar uma parte delas. E aí, quando a gente começa a ter pessoas parando nos próprios pés e se empoderando, faz muito menos sentido. Não tem por que ter sistemas tão grandes, com tantas pessoas seguindo as mesmas regras. Faz muito mais sentido ter, Uhum. precisa não sozinho também, mas faz muito mais sentido ter pequenos grupos que colaboram e que criam coletivamente, porque cada um deles está nos próprios pés e que criam coletivamente para o todo, né? Então, acho que bem legal esse ponto, até Você para essa falou, conversa muito. desculpa, você falou Diga. não sozinho, mas é assim, não necessariamente sozinho, mas eu entendo que a base é a gente tirar as autoridades externas e voltar para a autoridade interna. Então, você Sim, vai estar em grupo, só que com base na sua autoridade, exatamente. na Exatamente. sua potência, né? Uhum, Acho que isso é o exatamente. principal.
E eu acho que tem muito a ver com o que a gente está buscando, né? De dar autonomia para as crianças, de delas, a gente não ficar condicionando elas ao que deveria ser e deixar serem o que vieram para ser, né? Sim, sim, deixar serem o que vieram para ser e deixar a gente cultivar também o potencial que tem dentro delas, né? Porque Uhum. um dos textos que eu estava lendo agora, que está no site, era a diferença entre educar com objetivo específico e educar visando o potencial. E aí, no texto tem a distinção entre três coisas, que é educar sem intenção, educar com objetivo e educar potencial. Educar sem intenção é eu não tenho nenhuma intencionalidade no que eu estou fazendo. Estou deixando a criança livre e é um jeito viável de educação, né? É muito como o self-directed learning, a aprendizagem autodirigida, que tem escolas que seguem essa linha e que tem resultados legais, onde as crianças desabrocham mais de si. Tem um outro que é educar com, mas aí a criança é muito para ela, quanto ela consegue amparar espaço para si própria. Tem o educar com objetivo, que é eu quero que a criança desenvolva essa e essa e essa habilidade para chegar nesse lugar. E aí está limitado por mim, pelo que eu acho que é melhor para a criança, né? Pela minha perspectiva do que eu acho que ela precisa aprender e saber. E existe educar visando um potencial, que é eu estou educando com uma intencionalidade, eu estou exercendo o papel de educador, eu estou parando espaço, mas não para um objetivo meu, mas para um potencial desabrochar, ou do espaço, ou da criança, ou do ambiente. Então, eu estava dando uns exemplos de como seria na sala de aula, na prática, né? E uns exemplos que eu fui, por exemplo, uma aula de história. Ao invés de fazer uma aula de história e desenhar ela para que no final da aula a criança saiba essa história específica que está naquele livro, começar a aula de história, por exemplo. Olha, há tantos anos atrás, aqui no Brasil, existiam essas pessoas e elas viviam assim, no meio da natureza, caçando a própria comida, construindo, plantando a Amazônia, nananana. E aí chegaram pessoas completamente diferentes, com roupas pomposas e formas de se vestir diferente, objetos diferentes e valores diferentes e armas e grandes barcos, e eles se encontraram. O que vocês querem saber sobre esse encontro? E aí a história se cria na curiosidade com as crianças a partir de um potencial desconhecido é convidado para entrar e não só a minha linha conhecida, né? Outro exemplo, na aula de português, a gente vai trabalhar a distinção entre sujeito e objeto, né? Ao invés de ficar dando vários exemplos desconectados com a vida da criança para elas repetirem e escreverem sobre a diferença entre sujeito e objeto, dá para fazer uma roda com as crianças, com os adolescentes, e nessa roda falar, ok, a gente vai fazer uma roda de aprendizagem, a gente vai compartilhar o que cada um de nós aprendeu, e cada um vai compartilhar o que aprendeu na vida, em algum momento da vida, o que aprendeu com o sujeito e o que aprendeu com o objeto. Então, conta uma coisa que você aprendeu com o sujeito, conta uma coisa que você aprendeu com o objeto. E aí roda uma roda de partilha onde coisas incríveis podem sair, e essa distinção é reforçada e repassada algumas vezes durante para os adolescentes, crianças conseguirem fazer essa distinção, mas elas praticam a distinção com espaço para o potencial. Então é isso que eu vejo assim que é, por que que eu comecei a falar isso, né, Thaís? Que é essa distinção muito grande entre educar sem intencionalidade e educar visando o Uhum, potencial, né? Eu tô uhum. eu não tô não cuidando do jardim, eu tô cultivando o jardim, eu tô colocando, Nutrindo. eu tô nutrindo, eu tô observando, eu tô regando, eu tô botando nutrientes, só não tô controlando como a planta cresce, mas eu tô me dedicando na construção do solo fértil, né? Sim. Israel, Eu alguma coisa sobre metodologias ativas? O quê? Você já leu algum livro, alguma coisa sobre metodologias ativas? Não. Eu acho que você vai gostar muito de descobrir sobre metodologias ativas. É, porque existem, né, metodologias que vão muito de encontro com essa sua perspectiva que você está trazendo agora, e eu Uhum. acho que existe um leque ainda maior de possibilidades, assim, de como que você pode organizar uma aula, e seguindo, né, uma certa estrutura para te ajudar a criar universos como esse que você está desenhando aqui. Então, eu acho que você vai amar essa pesquisa, de pesquisar sobre metodologias ativas. Acho que depois, Obrigado. talvez, vale até a pena a gente fazer um dos nossos encontros com experimentos sobre isso, sabe? Uhum. É bem interessante, que são
metodologias de aprendizagem mais dirigidas pelos estudantes, sabe? Pela curiosidade deles. Mas várias formas de organizar o seu planejamento, sabe? Então, a minha intenção de trazer isso aqui é ampliar ainda mais, sabe? Mais ideias de como compor esses trajetos pedagógicos, assim. Eu Legal, queria até anotei. saber Tô pesquisando. como chega para você, Amanda, essa conversa que a gente estava tendo, pensando que você está em grandes instituições, né? Se você Uhum. vê esse potencial, esse caminho de alguma forma de olhar mais individual num grupo tão grande assim. Eu quero muito participar dessa discussão. Eu estava aqui, obrigada, Thais, que eu tenho uma coisa bem viva, assim, e emoções ainda um pouco misturadas, até em relação ao momento que eu estou vivendo. Eu quero muito. Mas a Camille chegou, e aí a gente não deu o espaço para a Camille chegar. Então, como você chega, Camille? Vocês estão no check-in, né? Pelo que eu entendi, é isso. A gente interrompeu o check-in. Então, Uhum. Eu chego muito nutrida dos últimos movimentos que eu tive e muito nutrida de ficar em casa, sabe, de passar dias assim em casa, com a Eleonora na minha cama, com meus cachorros, no frio, tipo, o fogão tá aceso. Cara, eu não sei, tem várias linhas que explicam sobre o fogo, mas para mim tem uma coisa. Como é nutrição, assim, ter um fogo aceso e alimentar o fogo. E a minha casa tá uma magia pura só por causa do fogo, assim. uhum. É, eu fiquei, desde que eu voltei do lab, muito imersa, assim, com a Eleonora, quase um reaprendendo a estar com ela, como se tivesse zerado, assim, a nossa relação. Eu cheguei em casa, eu estava uma pessoa diferente e ela estava, parece que numa outra fase, assim, mudou. Então foram dias de reaprender a estar juntas. E eu deixei muita coisa assim de lado. Acho que na semana passada eu tive um dia que eu tirei para sentar na frente do computador e hoje eu tirei mais um dia, que é hoje, agora de manhã, para eu andar com as logísticas que precisa e não só logísticas, né? Sonhos e ideias e propostas. Então eu tô muito com muitas coisas, assim, muitas pessoas que eu quero falar, muitas coisas que eu quero mover, abrir a empresa, fechar o terreno, falar com o meu construtor. Então, tem muita coisa logística e muita coisa, assim, de descoberta de como que vai funcionar. Qual vai ser a negociação, o acordo, como vai funcionar para essa pessoa. E as pessoas estão chegando antes de eu ter aberto espaço, antes de eu comunicar que vai ter contraturno, que vai ter escola, que vai ter qualquer. Tipo, as pessoas estão. Vai ter mesmo? Você vai abrir? Ontem eu fui comprar um pijama numa loja. A mulher tá trabalhando lá na loja do pijama me perguntou: Você vai abrir escola mesmo? Porque tem muita gente vindo tipo, perguntar para ela se eu ia Uau! abrir escola ou não. Então, Uhum. assim, parece que o campo tá vivo, sabe? E as pessoas estão sabendo que vai acontecer isso aqui na cidade. Então, eu tô me sentindo muito. Não sei de onde, se é uma linhagem arquetípica, se são o que são, se é o campo, mas eu tô me sentindo muito amparada, sabe? Tipo, como se aos pouquinhos, assim, e muito gentil, tivesse mãos nas minhas costas, tipo, aham, vai indo e dá um passinho. Então, eu tô me sentindo muito com uma estrutura gigantesca, assim, energética no meu corpo. Então, é assim que eu chego. Hum, que alegria, Camille. Incrível. Que legal. Eu, eu, Hum, eu queria só um espaço logístico, porque eu acabei já iniciando aqui. Primeiro que eu tô tomando um café, assim, só para ver se tem alguma resistência, mas na fundo eu já comecei. Uhum. Uhum. E também eu tenho que dar um remédio para minha cachorra de meia em meia hora. Um colírio, né? Pinga 30 minutos, outro 30 minutos, outro. Então eu vou precisar me ausentar para fazer isso com ela, tá bom? Tá bom. Isso. Bom, obrigada pelo espaço. Primeiro eu quero dizer que esse espaço, ele é muito mágico, porque o que eu vou falar aqui eu já tenho sentido há alguns dias,
mas eu nunca tinha sentido as emoções que estão crescendo aqui dentro de mim agora, assim. Então, eu tô sentindo raiva, medo, tô sentindo vários sentimentos, assim, e é a primeira vez que eu vou falar sobre isso que eu sinto, sabe? Acho isso curioso, assim, nesse espaço, mas ó, coincidentemente ou não, Thaís, estudar o desenho humano recentemente, muito recentemente, 10 dias, me trouxe algumas informações que reverberaram aqui em mim com relação a platô, sabe? Lá no desenho humano, a minha classificação é como geradora, e eu li que os geradores, às vezes, eles estão no momento de platô, assim, e eu estou num platôzão, assim, com relação à minha presença na educação. Durante muito tempo, eu me dediquei a estar muito dentro das escolas formais mesmo, qualquer escola, qualquer modelo de escola, assim. E a minha linguagem era muito voltada para os educadores, né, para os professores, meu Instagram, minha comunicação, muito direto para quem estava vivendo a escola, assim. E durante um tempo eu não tenho mais conseguido me conectar com isso, assim, sabe? Tão diretamente, tão unicamente, tão, sabe, direcionado. Por quê? Eu tenho, eu tenho enxergado, assim, a dissolução da educação nesse modelo que a gente tem hoje, assim, é um sistema absolutamente falido, não só porque ele não funciona para as crianças, mas o que tem mais me gerado emoções é essa desconexão e esse lugar que eu tô meio no platô, assim, tem a ver até mais com os professores, assim, porque o que os professores estão vivendo dentro das escolas é doentio, assim. E tem a ver também com as crianças e adolescentes que estão chegando nas escolas hoje. Não só o contrário, entende? Não só o que a escola oferece para os seus estudantes, mas o tipo de relação que os estudantes também estão estabelecendo dentro das escolas, assim. Então, é, eu tô vendo as coisas, tipo, dos dois lados, muito tipo assim, tipo, não tem como continuar, não tem como, sabe? Alguma coisa tem que acontecer, Thaís, quando você tá falando assim, né, que as coisas vão se transformar, que umas coisas não vão fazer mais sentido, é como se eu estivesse vendo, assim, sabe, o fim das coisas, sabe? Porque a minha visão é assim, a gente está caminhando para um lugar de muito perigoso, assim. Eu não quero ser também, sabe? Mas é porque a forma, às vezes, como os alunos também estão chegando dentro das escolas, sem limites, sem o estabelecimento de uma relação de respeito mesmo, sabe? Assim, de olhar para um professor que às vezes estudou anos para estar ali, que preparou uma aula, e eu nem estou falando assim só de uma aula ruim ou de um professor autoritário, não, sabe? Às vezes o professor se esforçou para trazer algo em metodologia ativa, ele produziu coisas, ele chega empolgado e muitas vezes os alunos que eles encontram ali são alunos também muito apáticos, muito viciados em tecnologia, que não se interessam, que não tem brilho no olho. Eu sei que o sistema vem produzindo isso, né? Não estou procurando culpados, não. Eu consigo achar vários elementos que justificam o que está acontecendo na escola hoje. Mas às vezes, assim, se deparar também com um professor que ama seu ofício, que ama as crianças, que quer melhorar, que quer e ele chega e às vezes ele é tão desrespeitado pelos pais, sabe, pelos alunos. Tem essa questão acontecendo também, sabe? Porque o outro lado, a gente sempre conversa, mas esse lado, eu acho que eu não me lembro da gente ter conversado. E esse lado também tem sido difícil. Então, para mim, ultimamente, tem sido mais difícil chegar para um professor e falar: respeita seu aluno, se melhora, sabe, cuida do seu desenvolvimento pessoal, traz aulas mais instigantes. E o professor chega lá e às vezes tem aluno que cospe na cara dele, sabe? Tipo, que assim, coloca o dedo no nariz, ameaça, enfrenta fisicamente, sabe? Pais que chegam na escola e entornam muito das suas próprias responsabilidades em transferência à escola, vão cobrar da escola, às vezes, aspectos que eles não estão cuidando em casa, uma negligência com relação a isso. Então, muitas, muitas, muitas questões de todos os lados, assim.
E às vezes, quando eu olho para isso, eu falo, meu Deus, como que eu posso ajudar? Sabe? Como que eu posso continuar com o meu discurso, sabe? Quando os professores estão vivendo isso, assim, que é como se estivesse em guerra, sabe? Tudo em guerra, tudo em. Eu tô tentando uma palavra que não seja guerra, mas sabe, tipo, tudo se destruindo. O Israel, o PM, o contexto fala, né? Esse prédio desmoronando ali. E acho que, sabe, algumas pessoas ainda tentando, tipo, salvar, assim, e. Só que agora o que eu vejo é que tá desmoronando mais, é que a coisa tá caindo na cabeça mesmo das pessoas, assim. E eu também não tenho muita resposta, Thaís, porque quando eu penso nas escolas particulares, nas iniciativas como a Camille está tendo agora, eu vejo um super caminho. Mas quando eu penso na educação para grandes massas, que é a maioria das crianças do nosso país, por exemplo, né? Vou falar aqui do Brasil, a grande maioria, né, das escolas públicas, das escolas que não envolvem ganho de capital, não diretamente, né? Mas é uma mudança muito mais complexa, né? Porque, inclusive, se perde o centro para autoridades que estão muito distantes, às vezes que estão pensando lá nos seus gabinetes, lá nas universidades. Então, é complexo. Eu vejo assim, vai mudar, tem que mudar. Não tem como continuar da forma como está. Mas quando eu olho assim para o horizonte e encontro essas barreiras da pobreza, sabe, das crianças que precisam da escola, por exemplo, para comer, para os pais trabalharem, para não ficarem nas ruas, essa educação de grandes massas, 40 adolescentes dentro de uma sala de aula, aí eu falo, meu Deus, tipo, o meu horizonte de possibilidades, ele ainda está meio se batendo, assim. Então, eu queria trazer essa pauta. Eu acho que ela é uma pauta bem interessante para a gente também. Uhum. Sim, eu vejo nessa esquema que você traz, essa situação onde tem lá os professores, eles estarem dentro do sistema como ele é hoje e tentarem criar algo diferente, é que nem as pessoas que estão dentro de uma empresa e tentam mudar a empresa. É um processo muito massacrante, porque tem coisas que o professor poderia fazer para ter uma educação completamente diferente, tem coisas que ele poderia fazer, mas muitas vezes o sistema trava, não deixa, pune, ameaça de expulsão, dá advertência para o professor se ele tenta criar algo, se ele fosse tentar criar algo diferente dessa forma, né? Por exemplo, não dá a liberdade do professor de ter uma conversa madura, ou colocar limites num pai, ou, sabe? O professor às vezes não tem essa liberdade de fazer isso, que é o tipo de coisa que seria necessário para estabelecer essa relação, onde o professor conseguiria cuidar de si mesmo e cuidar do tipo de educação que ele quer oferecer. Ele precisa de mais liberdade, ele precisa também de ferramentas, também de conhecimento, também de coisas, mas de mais liberdade do que o que ele tem para fazer isso, né? Então é um esquema onde o professor ele existe a possibilidade dele criar, mas está limitado, muitas vezes uma limitação em vários casos pelo sistema e o ambiente onde ele está. Tem ali as crianças que passaram por uma infância inteira de abuso e de como a cultura moderna e o patriarcado abusa hoje das crianças. E aí, é claro, elas são gremlins, tem gremlins na frente, elas são gremlins é, em ataque por essa defesa, por essa proteção, por todas essas camadas de estratégia de sobrevivência que constrói, especialmente quando a gente fala de crianças que vivem mais na pobreza, né, ou encaram mais essa realidade, onde é muito mais sobrevivência que é preciso ser construída para lidar com a situação. E a gente vê, e aí também tem os pais de que acham que estão certos porque estão defendendo aquilo que eles acham que é certo, né? Porque tem o tutor deles, ou a visão, a perspectiva deles, né? Então, e aí tem também os coordenadores da escola que estão lidando com a pressão de ser uma boa escola, com uma boa nota, e aí para isso as crianças têm que ir bem nas provas, para eles serem classificados e e ganharem verba. Então, enfim, tem várias pessoas olhando para os seus interesses e olhando para aquilo que elas acham que é certo, né? Ou que acham que é o que deveria ser feito. E o que eu vejo é que muito disso do que a Thaís estava falando, desse novo momento de descentralização ou de desaglomeração em grandes estruturas e descentralização em mais individuais, eu vejo que há muito potencial do que existe, Amanda, para a gente no futuro da educação, assim. Porque a gente não vai fazer escola, nós aqui,
5 não vamos fazer escola para o Brasil inteiro, escolas para o Brasil inteiro, eu acho, pelo menos. Mas a gente pode criar material e ferramentas e treinamentos e upgrade de software e coisas assim para centenas de milhares de pessoas que têm essa vontade e que podem fazer, né? É como o Possibility Management está fazendo. O Possibility Management não está criando bancos, ele não está criando escolas, ele não está criando uma nova cultura nessa estrutura, assim, como um todo que é necessário. Mas ele está criando upgrade de software que permite a gente, por exemplo, ir lá e beber disso e criar escolas a partir disso, que permite outras pessoas ir lá e beberem disso e criar bancos, e que permite outras pessoas. Então, ele está criando upgrade de software que abre a possibilidade de algo realmente diferente ser criado através das pessoas que passarem. E ele empodera as pessoas que passam nele para fazerem aquilo que elas vieram fazer. E eu vejo que isso é muito do que a gente tem o potencial de fazer na educação arcana, que é criar um upgrade de software e transformação de software na educação, para que mudanças não sejam só, né? Tem muita gente hoje no mundo com vontade de mudar e vontade de criar uma educação diferente, só que ainda com os softwares antigos. E aí elas vão tentar criar e inventar, e eles criam uma oposição que também não funciona. Ou criam coisas que têm muita boa intenção, mas falta o software para aquilo funcional, para aquilo criar o resultado que eles querem. Então, o que eu vejo que a gente pode fazer como educação arcana é criar novo software para alimentar essas centenas de milhares de pessoas que querem fazer algo diferente e não só criar novo software, mas empoderar elas. Faz sua escola para 15 pessoas que você consegue fazer agora, para 10 pessoas, para 5 crianças que você consegue fazer agora, para 10 crianças você consegue para 15, para 30, e aí começando a crescer esse movimento de vários núcleos e várias coisas que se é um movimento que se estica, né? Ele pode ele pode contagiar mais pessoas, ele pode ir crescendo, e a gente pode ter cada vez mais oportunidade para um professor que quer criar algo diferente e não está satisfeito, a gente empodera. Faz então seu pequeno movimentinho, faz então seu pequeno, se junta com a escola mais próxima de você que está criando algo diferente. Não tem uma, então vê o que precisa ser feito para criar. Mas é isso, né? Estando no time das pessoas, empoderando elas para elas criarem esse contexto diferente, tanto para os professores quanto para os pais, né? Porque é uma colaboração. A educação da criança é uma colaboração entre a família, entre os pais e os educadores. Então, tanto a gente criar esse totem para esses dois lados, permite esses exemplos vivos de algo que é possível diferente acontecer. E a gente entrar em contato com isso. Eu Amanda, quero. só deixa eu só quero falar muito rápido porque eu vou sair. Eu sinto muita alegria de você ter trazido esse tema, porque nas duas escolas que eu fui, além das crianças, me chamou muita atenção de como estava o emocional, o físico dos amparadores de espaço, de não ter que ficar fazendo as crianças obedecerem 4 horas sentadas, tipo, que é isso, obedecendo. Como eles ficavam com relação ao espaço, como era humano, como era, tipo, é isso. Eles também, para eles, não é saudável a forma com que o amparamento de espaço nas escolas é feito. Então, eu celebro muito você trazer, e eu quero trazer a possibilidade de, enquanto você falava, é como você tentava ser muito coerente e muito adequada, sabe? Tipo, e empurrando a tua raiva para baixo. Então, tem uma coisa gigante para você falar dessas pessoas, dos professores, que nenhum de nós talvez saiba. Então, deixa a tua raiva falar e aterrissar o que que tem, sabe? Porque tem informação que está embaixo dessa raiva. E dá Tem. voz para isso. Obrigada, Camille. É, Eu vou sair, gente. Beijo. obrigada. Eu realmente, assim, enquanto você falava sobre isso, Thaís, eu vi crescendo o sentimento, assim. E eu não sei se eu quero usar hoje esse momento, assim, não sei. Em algum momento pode ser que venha mais sobre isso, assim. Mas eu ainda me sinto muito perdida quando eu olho tudo isso, sim. E talvez até acessar essa raiva me traga mais clareza e tudo, mas enquanto eu ouvia o Israel falando, eu me lembrei muito, Israel, de Maria Montessori, que embora o método dela não seja utilizado, né, em larga escala, os princípios e a pesquisa dela transformaram é,
depois disso, assim, tudo que se faz sobre educação infantil no Brasil, tudo, entende? Não tem a marca exata dela lá, mas o pensamento que ela trouxe abriu portas para outra forma de enxergar a criança. Então, hoje, quando eu vejo, por exemplo, a BNCC da educação infantil, eu vejo a marca, assim, sabe, da Maria Montessori como se fosse um prato que segura tudo aquilo. Então, quando você fala sobre nossas iniciativas aqui, eu penso muito sobre isso também, sabe? Produzir uma nova forma de pensar mesmo, assim. Então, eu queria trazer isso, assim. O que tem acontecido comigo é porque eu faço mentoria com os educadores que fazem meus cursos, né? Então, eu acabo conversando com muitos educadores do Brasil inteiro, de várias realidades, escolas pequenas, escolas grandes, escolas particulares, escola pública e tudo. E tem sido um discurso muito comum, assim, sabe? Tem sido um discurso muito. E é um discurso de desespero, sabe? É um discurso, assim, que as pessoas às vezes, tipo assim, olha, eu acredito no que você está trazendo, eu amo as coisas que eu estou aprendendo no curso, mas quando eu chego lá na escola, o sistema é tão absurdo que eu não consigo aplicar. E aí eu tô vendo, e isso é diferente, isso é diferente do que eu via, e eu tô vendo isso muito mais real agora, é uma coisa muito mais recente, assim. É, um desempoderamento também dos educadores, sabe? Tipo, como se fosse assim, gente, a gente tivesse caminhando para um momento, para um estágio que a gente não vai ter mais professor, sabe? Tipo, se as pessoas estão abandonando, as pessoas, elas falam, eu vou abrir uma loja de canecas personalizadas, sabe? Eu não quero mais trabalhar com pessoas, eu não quero mais trabalhar com crianças, eu não quero mais estar numa escola, eu tô doente porque eu trabalho numa escola. Então, e aí, dentro de mim, começou a nascer um sentimento que é tipo assim, sai mesmo, vai embora. Tipo, ninguém merece estar nesse espaço, sabe? Tipo, e aí eu me vi assim, poxa, mas eu trabalho na educação e eu, dentro de mim, quero que as pessoas saiam de lá. Tipo, que merda que é trabalhar na educação, sabe? Tipo, e isso me deixa tão confuso que ao mesmo, eu acho que é isso, eu tô com medo também de entrar nisso, porque é uma estrutura muito grande onde eu estruturei minha vida, sabe? Eu tô me sentindo meio incapaz de continuar servindo a isso, sabe? Assim, mesmo que eu sirva a mudança, né, eu promova a mudança, mas é quase como se eu estivesse encostando em algo que é tipo assim, eu não acredito mais que isso possa mudar, sabe? Uhum, Então uhum. eu acho que eu ainda vou precisar organizar um pouco, porque eu tenho até medo, assim, tipo, o que vai ser a minha vida se eu não quiser mais trabalhar com os educadores, sabe? Tipo, Uhum. mas ao mesmo tempo meu racional me rouba, né? Tipo, que aí é só você tá inventando uma coisa nova, mas é um pouco isso, assim. Posso fazer um convite, Amanda? Aham. Deixa aí mais. Isso que a Camille falou, você ainda está segurando as pontas, assim. A gente entende que tudo que você falar aqui nesse espaço não é, não é sua opinião final, não é a sua versão que você vai, o que você diria se você tivesse, sei lá, não movida pelos sentimentos ou o que for. Então, deixa essa irrazoabilidade assim total sobre o que você sente, o que você está pensando, mesmo que confuso sair. Você topa fazer isso? Eu tenho medo. Tem Medo. medo? Uhum. Medo por quê? Eu acho que eu tenho medo porque é tão confuso, sabe? Que eu tenho medo que eu vou encontrar, assim. É como se eu. Uhum. É controle, sabe? É um medo de lidar com a falta de controle sobre isso, assim. Tipo, Uhum. Uhum. é medo também de encontrar alguma coisa. É medo, assim. Do que eu vou Uhum. encontrar dentro de mim, assim. Uhum. E você estaria disposta a experimentar mesmo com esse medo? A gente pode não gravar? Uhum. Vou Ou pausar. Uhum. Então, o prédio, ele não foi em vão o que ficou.
mas ele vai cair, isso é inevitável. Agora, para onde que as pessoas vão correr antes dele cair? Ou quando ele cair? Tipo, e se a gente não criar essa opção, não vai ter uma outra opção. E aí a gente está falando de milhares de crianças. Ok, a escola não está funcionando, está sendo horrível, saindo. E do jeito que a gente está com hiperpopulação, do jeito que o capitalismo e o patriarcado estão um caos, a gente está falando de muito mais crime, a gente está falando de muito mais abuso, a gente está falando de muito mais. Se não muda o totter e as crianças saem da escola, a gente está falando de um caos. Se não muda o totter e as crianças saem da escola, a gente está falando de um caos, porque a gente está falando de crianças com mais tempo de tela, com mais tempo de jogos, com mais tempo de gangues, com mais tempo de se juntar entre adolescentes ricos para abusar de outras pessoas. A gente está falando sabe, a gente está falando de muito caos se sai da escola hoje sem um totter diferente. Então, a gente precisa criar uma outra possibilidade, a gente precisa criar um outro prédio e precisa convidar a mesma força que você tinha, Amanda, para convidar as pessoas de vamos ficar, vai dar certo, porque tem um caminho, só não é sustentando o mesmo prédio, sabe? Mas a mesma força e convicção que você tem para isso, você pode fazer para, né? Muitas vezes o capitão, o melhor líder ou o melhor líder não é aquele que diz um caminho e se mantém com esse caminho para sempre. E aí, quando as coisas começam a apontar de que vai dar errado, continua segurando o caminho e indo com força. Isso é um cabeça dura. O melhor líder é aquele que aponta o caminho que acha que vai funcionar e leva as pessoas junto, e quando começa a dar os indícios de que não vai funcionar, muda o barco de caminho, muda o barco de direção, né? Que nem no Titanic, teve um aviso, o cara não ouviu e por isso bateu no iceberg. Então, o melhor líder é aquele que vira o barco e fala, pessoal, não é aqui, mudei de ideia, percebi outras coisas, mas aqui tem outro caminho, vem, aqui tem outras possibilidades, vem, e se empoderem, criem suas próprias coisas, se juntem para criar essas novas oportunidades, sabe? Então, começa a fazer você é tão potencial, você é um educador tão incrível, não está funcionando na sua escola, faz um contraturno. Eu conheço mais dois que eu adorar fazer isso, eles moram com você nessa cidade. Façam um contraturno, depois se vocês gostarem de fazer um contraturno, vocês podem oficializar, sabe? Tipo, estando no time das pessoas, empoderando elas, sim, sai do prédio, mas sai para outras opções, sabe? Outras possibilidades. É, eu tenho, assim, para responder agora a partir, né, de eu te Uhum, ouvir, eu falando a resposta da Jéssica, tem algo que está me convidando, assim, que é a percepção, sabe, Jéssica, de que é necessário. A única coisa que pode ajudar, tipo, a criar novos prédios e uma nova estrutura educacional, nesse momento que eu consigo enxergar, é atuar para a conscientização das pessoas como um todo, sabe? Não só dos educadores, tipo, quem ou quiser ouvir, porque todo mundo vai precisar estar mais consciente para poder amparar espaço para as crianças, sabe? Então, os pais, os educadores, os donos de empresa, trazer essa visão de uma educação não só escolar, sabe, mas mais ampla para trabalhar nessa conscientização mesmo, sabe, nessa criação de matriz, em outra estrutura de ver as emoções, assim. Então, é porque eu falei muito tempo sobre os relacionamentos que acontecem dentro da sala de aula, sabe? Sobre a disciplina, sobre como. Agora o que eu vejo é, tipo, a única coisa que pode ajudar é as pessoas estarem mais conscientes, com mais autoconhecimento, com mais conhecimento sobre as emoções. Então, é isso, sabe? Mas eu acho que eu acho que, nossa, esse encontro assim, eu não esperava nunca, sabe? Tipo, que eu ia chegar aqui hoje e eu ia ter esse presente, assim, de olhar para isso com mais coragem, porque eu acho que eu estava evitando muito olhar, e aí eu estava parada porque eu não queria olhar, sabe? E a minha dificuldade de ir em direção ao que a minha alma está pedindo agora tem a ver com essa sensação, tipo, de abandonar, sabe? Mas eu vejo isso, sabe? Tipo, e a vida tá me convidando para outros espaços também, sabe? uhum, Então talvez também seja isso, sabe? uhum, Porque se as pessoas não mudam, a educação não vai mais, né? As pessoas agora vão precisar realmente software, né? Assim, mudar mesmo.
É eu mostrar, tenho, você falou do Titanic, é mostrar para as pessoas que dá para ir no bote, né? Aqui na nossa vida a gente dá para ampliar o bote, não é igual o filme do Titanic. Aumentando e falar quem quer vir, porque esse vai afundar e mostrar o hum, caminho, né? Uhum. Eu tenho tenho, Mais pessoas dentro do bote, né? Porque lá no Titanic eles colocam pouquinhas pessoas dentro do bote, por isso tanta gente morre, né? e Legal. a gente é construtores de bote. A gente está construindo botes para Amei essa quando analogia bater. também. A gente é uma fábrica de botes, Ai, entendeu? A adorei. gente, Cabe, todo mundo quiser vir, É cabe. isso. Amanda, eu tenho uma possibilidade, assim, que me veio muito forte quando eu te ouvi aí, que me impulsionou a fazer a pergunta. Talvez os próprios educadores estejam precisando de matriz para navegar em tudo isso, sabe? Porque eles estão sentindo muitas coisas. E sentir muitas coisas sem essa matriz que eu fui descobrindo esses últimos tempos, para agora, por exemplo, na gestação, seria muito mais desafiador. Então, eu estou muito apaixonada por esse contexto, porque eu vejo o quanto que ele está me trazendo clareza para eu criar a realidade que eu quero, mesmo sentindo muitas coisas. Uhum, E eu vejo que você tem matriz, sim, para ajudar as pessoas a construírem a matriz dela, para mudar do velho mapa para o novo. Porque elas vão sentir tudo isso, assim como você está sentindo, e elas podem, usar de tudo isso para criar, para entrar no bote, para escolher o que que elas querem fazer. Mas o que eu vejo muita carência tem muito a ver com o que você trouxe de trazer essa consciência para mais pessoas. Acho que talvez quem está ali na ponta e que você já tem acesso pode ser muito beneficiado, dessa abordagem que a gente traz aqui, sabe? Desse tipo uhum. de iniciação, de experiência. Então, talvez trazer esses elementos para aquilo que tu já faz. E talvez a tua mentoria não vai ser sobre como criar dentro do prédio, mas como você navegar em tudo isso até que você consiga criar coisas novas a partir do que você está sentindo. E eu acho que quando eu te ouço, né, fica gritando dentro de mim assim, é porque eu acho que é isso que a gente pode fazer juntos, sabe? Tipo, para mim, assim, esse é um trabalho que eu não me sinto ainda. Dentro do que eu já trabalho, eu já faço muito isso, mas não dentro dessa perspectiva mais profunda que a gente faz aqui. E eu ainda não me sinto ainda com matriz suficiente para amparar isso sozinha. Esse é um trabalho que eu adoraria fazer com vocês, assim, sabe? Tipo, adoraria. Então, não E você tem mais do que você pensa também, sei. Amanda. A minha impressão é assim, te ouvindo. Eu tenho um pedido para você. Eu quero saber se você pode escrever uma nova sessão para o nosso site, chamada Professor Cuida de Você. Uhum. Professor, cuida de você. É, chamada Professor Cuida de Você. Porque o nosso site não tem nada para eles ainda e como eles podem cuidar de si no meio disso tudo. Uhum. Você estaria disponível para escrever uma sessão para as pessoas que. Imagina, quem chega no site da Educação Arcana são educadores que querem criar algo diferente. E a gente está dando um montão de ferramentas para eles darem conhecimento de como criar algo diferente com as crianças. Mas a gente não deu nada para ainda para eles sobre como eles cuidarem deles mesmos, como Uhum. eles zelarem, como eles escolherem em que lugar trabalhar, quando é hora de sair do trabalho, quando é hora de encontrar um outro trabalho, quando é hora de criar a sua própria forma de estar com as crianças, como cuidar dos seus limites, como cuidar do seu. Sabe, tem essas camadas que a gente nunca olhou, e eu tenho a impressão que você tem tanto tesouro para isso, isso vai ser tão necessário, assim, a gente tem milhares de professores no Brasil que precisam de, de novo toque sobre como cuidar deles também, primeiro, né? Você estaria Eu tô, disponível para escrever sobre isso? eu tô com muito mais tempo agora, muito mais disponível. Eu sinto que talvez assim, eu vou precisar de uma ajuda, sabe? Pelo menos para começar. Uhum. Eu tô disponível. Eu tô no Eu acho seu time. Eu tô no seu, ótimo. uhum. Eu Também. também estou no seu time. Tô no seu time, se você quiser. Eu quero aproveitar e compartilhar sobre algo que aconteceu no sábado passado, esse sábado.
A minha mãe, ela faz parte de um, porque tem muito a ver com isso, né? A minha mãe, ela é voluntária numa ONG, que ampara crianças e mães em situação de vulnerabilidade social. E eles têm encontros de tempos em tempos e convidam pessoas. E a minha mãe fica contando um pouco sobre educação arcana, ficou contando para a pessoa que cuida da ONG, né? Para que encabeça ali a ONG. Eu fui contando pra minha mãe, e ela compartilhou, e a mulher me pediu para ir lá conversar e dividir um pouco do que é isso. E aí eu fui morrendo de medo, gente. Eu tava com muito medo. E eu falei, meu Deus, são tantas coisas. O que que eu vou levar? E o que ficava muito vivo em mim, que para mim, da onde começa tudo, na verdade, trazer matriz para aqueles amparar, porque eram mães e as voluntárias que amparam espaço para as crianças e para as mães. E eu falei muito pouco sobre o que fazer com as crianças, e eu acabei levando sobre mapa velho e novo dos sentimentos, né? E como navegar com sentimentos, porque isso é importante para os próprios adultos ganharem matriz para si mesmos, para que eles possam parar espaço e fazer isso com as crianças. E muito simples, muito, muito simples. E tinha uma lousa e eu fiz lá, parecendo com o que a Vera faz no ETB, né? E o Isa também faz no PC, de tipo aquele exercício do mapa velho, do mapa novo. É, e foi tão valioso ali para aquelas pessoas, assim, esse algo tão simples, e tipo, uau, é isso, eu quero mais disso. E aí eu falei do nosso site que tá maravilhoso, inclusive que eu dei uma mergulhada nele antes de ir para esse encontro, e eu falei desse site, e eles querem o site, eu falei que a gente gravou encontro, eles querem começar a olhar os nossos encontros, e querem que eu vá lá falar mais de algumas coisas que não deu tempo de falar. Isso. E uma moça que trabalha numa escola falou que os educadores estão sedentos por isso, e me chamou para ir lá na escola. Sabe assim? E eu falei, uau, o que que é isso? Assim, existe muita sede por isso, e eu não dei nenhuma receita de como amparar um espaço para criança, como ser um educador, o que fazer com a criança, mas a importância da gente, como adultos que queremos amparar espaço, mudar esse mapa e experimentar isso, e com isso a gente ganha uma matriz para deixar nossas crianças também sentirem. Foi basicamente isso. Hum. Eu tô trazendo tudo isso porque eu senti muita alegria por isso. Muita alegria, assim, era um encontro que era para ser de 1 hora, e aí no final fiquei 2 horas, assim, e vieram perguntas, e interações e exemplos, assim. E aí eu vejo que, agora, com tudo isso que você trouxe, talvez também seja um caminho, sabe? Existem espaços existe uma Sim. rede sobre isso, e talvez a gente possa, ir entrando por esses espaços e trazendo coisas muito simples que já vão dar Deixa, ferramentas para as pessoas seguirem. Hum, deixa eu fazer um relato, assim, colaboro com o que você está falando. hum, Eu tenho a sorte, a honra, assim, de trabalhar numa mesma escola, num processo, mensal de mentoria há 4 anos. Então, são os mesmos educadores, todos os meses eu encontro com eles, essa escola eu entro dentro da sala de aula, é muito legal o trabalho, porque eu consigo ver a evolução do grupo, né. E a gente está no 4º ano, eu estive lá esses dias, falando sobre triângulo dramático. E aí, eu sempre trabalhei na perspectiva, do velho e do novo mapa dos sentimentos, mas não com a estrutura que o PM trabalha, sabe. Assim, sempre falava daquilo e para mim parecia uma coisa muito óbvia, uma coisa muito ok. E aí, depois do meu primeiro ETB, eu trouxe o velho mapa e o novo mapa dos sentimentos. E foi uma revolução, assim, sabe? Tipo, e eu vi e falei, uau, tem uma coisa muito diferente aqui, porque não é possível que isso não estava tão claro assim, sabe? E aí eu lembro que eu falei assim, que a gente podia usar a raiva para fazer a festa do Dia das Mães. A gente estava costurando e a gente chegou nisso, tipo assim,
Claro que você precisa usar sua raiva para fazer a festa do Dia das Mães, porque você está criando algo, é um projeto, está nascendo, você precisa estruturar um monte de coisa. E aquilo foi uma indignação tão grande que eu não consegui passar pelos 4 sentimentos, porque as professoras ficaram: como eu vou usar raiva para fazer um Dia das Mães? Mas a minha festa vai ser horrível, porque eu vou usar raiva para fazer o Dia das Mães. E aí, sabe quando, tipo, eu olhei assim, eu falei: hã? Sabe, tipo, elas estão aí, sabe? Tipo, e foi tão legal, e foi absurdo como eu vi o grupo crescendo nos encontros que vieram depois desse dia que a gente ficou parado na raiva ali, discutindo a raiva. E elas, assim, sabe, tipo, aí vieram falar comigo, causou um frisson a coisa, assim, sabe? E desde então eu pedi, né, para os líderes dessa escola para a gente trabalhar mais nessa perspectiva mais voltada para o educador só, ao invés de ficar falando sobre questões de didática, metodologia com as crianças e tudo. E está dando tão assim que os líderes pediram uma mentoria só para os líderes, um grupo de estudo só para os líderes, para trabalhar essas coisas, para eles conseguirem sustentar o processo de crescimento da equipe, sabe? E é isso, Jéssica, assim, Lindo. a forma como os mapas são feitos, as formas como, né, são trabalhados, eles são muito competentes, assim, sabe? Para realmente é uma chave que entra assim e destrava algumas coisas. Então, é isso mesmo. Uhum, uhum. Sim. E não O... é você só. Eu celebro muito você falar que os líderes estão buscando também, porque eu pensei isso enquanto vocês estavam falando, que enquanto não mudar a diretoria também, o pensamento, né? E aí é aí que a gente chega nos líderes, né? Porque eu vejo muitas pessoas, muitos. Muitos guias potenciais focando em líderes, e por muito tempo eu me perguntei, nossa, né, mas e as pessoas, né, que estão aqui na base, que estão sofrendo mais, entre aspas, mas se não mudar o pensamento da liderança ali de cima, fica mais difícil para quem está embaixo, né? E te ouvindo também não sei se fica claro para você de que você não tá abandonando o prédio, mas sim salvando as pessoas de que, tipo, vai cair, então vamos buscar um outro caminho para não cair na sua cabeça, né? Então, isso que você começou com a sensação, talvez, de abandono, mas eu vejo muita potência diferente, né? Eu não vou abandonar as pessoas. O prédio vai cair, não tem o que fazer, mas as pessoas, a gente vai buscar um novo caminho, né? Eu acho que a Vejo isso. melhor analogia assim foi quando alguém, que eu não lembro mais, falando que nós somos construtores dos barcos, né? Tipo, isso fez assim dentro de mim. É uma fábrica de bote É salva-vida. uma fábrica de bote, Uhum. organizou um monte de coisas, assim. Sim. Inclusive, eu queria respirar um pouco nisso, assim, antes da gente. Hum. Acho que a gente falou de muitas coisas e deixar isso digerir um pouco. Né? Eu vejo que a gente nós somos uma fábrica de bote e nós também somos uma empoderadora das pessoas fabricarem bots. E eu acho que isso a gente eu não vejo que a gente vai criar um caminho para todo mundo seguir. Eu vejo que a gente vai criar um novo software para as pessoas seguirem e a gente vai empoderar as pessoas, porque as pessoas podem criar caminhos de formas muito diferentes. Tem alguns professores que vão sair da rede de educação do sistema e vão criar um contraturno e vão oficializar depois ou não vão oficializar. Existem famílias que vão sair e vão fazer uma coisa mais como schooling and schooling sozinhas, outras como schooling and schooling com várias crianças juntas. Aí também tem escolas que, por alguma magia, todo mundo naquela escola encaixou no nova forma. E aí a escola vai ficar e ela vai ser um pequeno lugar diferente. E aí alguns pais vão se juntar nessa escola, alguns pais vão sair dessa escola porque não conversa com a educação deles e vão se afastar. Talvez o sistema desmorone e já não precise mais de autorização para ser uma escola, mas aquela escola vai continuar sendo uma escola que nem era antes. Então, enfim, a forma como a nova educação vai se instaurar no mundo é muito além da nossa
do que do jeito linear e organizado. Eu acho que isso vai acontecer de forma desorganizada e não lineares. E se a gente estiver no time das pessoas, oferecendo top e empoderando elas para que elas criem, para que elas amparem, a gente vai ter uma abundância de formas diferentes de fazer. Né? Por exemplo, Amanda, você está empoderando essa escola, você está empoderando os líderes, você está empoderando os educadores. Você continua empoderando e dando ferramentas, daqui a pouco o jeito que eles vão fazer, o jeito que eles vão continuar no bot deles é completamente diferente do que a gente imaginaria. Mas Uhum. mas graças ao empoderamento e ao novo Totter, eles estão num bot, entende? Então eu vejo que é essa. Achei muito valioso, só repetindo algumas coisas que você falou, né? Que não é mais sobre falar só na interação sala de aula, é sobre oferecer um Totter para quem quer, aberto para quem quer, e empoderamento para quem quer, para as pessoas criarem uma educação diferente. É preciso ter um cuidado com os educadores, apoiando, estando no time deles, não só para como eles tratam as crianças, mas como eles cuidam de si mesmos. Né? Então, acho que tem vários tesouros assim que a gente pode pegar disso tudo para nossa interação, para nossa ação, né? Eu quero muito, fiquei feliz que você topou o convite, quero muito ter essa página sobre mais voltada para o professor em como ele cuida de si mesmo. E aí, se você puder, você inicia e pede da gente o que você precisar. E Sim. isso, a gente está no seu time para isso. E isso me leva a outra camada também que eu queria conversar um pouquinho, a gente tem 15 minutos ainda, que é do o curso que a Camille falou. Eu acho que tem uma porta tão linda para gente. O site ele tá uma organização muito bonita assim em leitura, e eu acho que tem uma porta muito linda para a gente fazer algo gravado, com a estrutura toda que a gente tem no site, coisas novas que estão saindo, como isso do professor cuida de você. Eu acho que a gente pode montar um material online assim que pode ficar gratuito, pode ser lá, não tem algo específico para isso, mas um material online com vários vídeos e com uma linha lógica na qual a gente passa a pessoa por uma jornada inteira, desde como a pessoa cuida de si e algumas bases para ela mesmo, como sentimentos, como coisas assim, até como as novas premissas e paradigmas de como enxergar a criança, como encarar a criança, como amparar espaço para a criança. Né, eu vejo que tem uma linha assim narrativa de um curso bem bonito que a gente podia fazer de vários vídeos, quebrado em vários vídeos, cada vídeo sobre um tema. E eu estou muito Uhum. animado com essa ideia de gravar é, e fazer. Quero saber quem mais está animado em fazer esse curso. Se tem mais alguém pilhado. Eu tô super animada. Eu tô super Aí, animada. Uhum. Jess. Uhum. Olha só. Isso, só um pouco. Isso, eu tô naquela jornada de 6 encontros que eu lancei lá e tô experimentando esse desconhecido. Eu também tô experimentando entregar alguns mapas, né? E eu tô trazendo eles para uma parte, para um visual digital. Eu acho que talvez pode ajudar. Eu posso dividir com o nosso grupo. Como isso? Eu coloco a foto do mapa, aquelas fotos Uhum. do mapa desenhado na IA e eu explico ele, assim, mais detalhes dele e eu tô criando infográficos que trazem essa mensagem do mapa. Então, esse já é um material que pode ajudar, se você quiser, e eu tô percebendo, para esses adultos específicos, é, uma ordem que eu fui trazendo de coisas, dos mapas de todos esses conceitos, assim, de todos esses mapas mesmo, e que foi sendo muito útil, assim, por exemplo, uma coisa que eu não imaginei que poderia ajudar tanto as pessoas é o centramento. Assim, tipo, a experiência vivida do centramento, de você se centrar sabe, assim, super simples, e a gente tem feito isso, e alguns experimentado no seu dia a dia, e falado que tem transformado. Então, algumas coisas assim, que eu tô percebendo que pode ser útil, eu posso trazer, mais ou menos pronto, e aí usar isso no curso. Que legal. O meu sonho, Hum. ouvindo assim, minha vontade máxima de tipo, como eu mais gostaria de um curso possível assim visualmente, seria fazer as aulas, tipo organizar a estrutura e fazer as aulas e fazer elas desenhando o mapa no ar. E aí tem um editor que coloca, eu consigo, tipo, que Ah, coloca, então, tipo, a gente vai falar aqui sobre.
sentimentos, né? Então, tipo, eu tô aqui fazendo vídeo, e aí, tipo, fazer aqui assim, e aí sai, no vídeo tá a linha, entendeu? E aí, Ai, tipo, a gente tem legal. raiva, aparece raiva, a gente tem medo, a gente tem tristeza, a gente tem alegria, e aparece. E aí, então, a gente tem uma ideia de que três são ruins e um são bons. Qual que é? Então, tipo, como esse diálogo com a câmera no qual tá aparecendo aqui, sabe? O mapa Uhum, uhum. sendo desenhado em gráfico. Precisa de um editor para isso, assim, eu consigo fazer isso de forma básica, mas não faria para todos os vídeos, mas talvez conseguindo um editor que gostasse muito da missão e da ideia e quisesse se juntar, a gente poderia ter um curso muito massa, com uma linguagem diferente e que Uhum. traz isso, né, para a gente levar o conteúdo da educação arcana e não precisa nem ser perfeito, assim. Se a gente já passa do jeito que a gente sabe, dando o nosso melhor, essas coisas que a gente já sabe, já vai ser um conteúdo. Se as nossas gravações estão ajudando as pessoas, imagina se a gente, que são todas bagunçadas e desorganizadas, imagina, imagina se a gente faz um vídeo intencional, né? Esse vídeo falar sobre isso, esse vídeo falar sobre isso. Então, a minha vontade com esse do curso fosse que a gente organizasse, tipo, a narrativa do curso e selecionasse, tipo, eu quero fazer essas aulas daqui, eu quero gravar essas daqui, eu quero gravar essas daqui, eu quero gravar essas daqui. Aí todo mundo for gravar, encontra, pega emprestado, ou se tiver, ou enfim, vê o que faz para conseguir ter uma câmera e um bom fundo de qualidade. E a gente grava, assim, numa linguagem semelhante, consegue o editor para editar, edita, e depois a gente publica, sabe? Talvez até consegue sei lá, um patrocinador, pode ser que alguém super patrocine, assim, e seja essa uma forma de entrada, e aí o patrocinador patrocine um valor, e esse valor fique pra gente, mas também a gente pode dar esse valor para fazer anúncios e campanhas para as pessoas chegarem ao curso, sabe? E aí ficar um curso gratuito foda, disponível de, de, dessa nova forma de enxergar a educação. E de enxergar o cuidado Editores, do educador tá? consigo. Editores que talvez possam topar, eu conheço. Sim? Uhum. Legal. Para esse formato que o Israel falou, eu acho que seria necessário um designer e não alguém da edição, sabe? Eu já tive uma experiência assim. Ele chama Lucas Hum, Alves, eu até conheço uma pessoa, mas ele cobraria sim. caro. Ele é um designer, ele é desenhista, então ele desenha e alguém só edita, mas se você não tiver, às vezes, sabe, o designer mesmo do que você está produzindo, a pessoa que edita, ela vai ficar meio Não sem. é. Tem que ser um editor que tenha um pouco dessa habilidade de. Eu já fiz É, um vídeo desse jeito que eu falei uma vez, eu mesmo fiz, e não ficou tão bonito, mas eu sei que é possível. Assim, eu sei que é possível um editor que tenha um pouco da. Ou que tenha essa habilidade, ou que esteja disposto a construir ela, né? é, é. Eu tenho o meu cunhado, inclusive, ele é editor de vídeo e artista, pintor. Então, Hum, Aí, é. e eu tenho um primo também que é editor, profissional, trabalha na televisão, tudo. Então, esses dois acho que são. Uau. Podemos ver quem se engaja mais com, com a proposta. Né? Uhum, legal. uhum. E eu gosto muito da ideia de, sim, tentar ver uma forma de conseguir recursos, patrocínio para a gente fazer com que as pessoas tenham conhecimento dessa possibilidade, dessa porta. Eu acho que colocar os recursos nesse lugar pode ser bem legal. Uhum, Uhum. que massa. É. Legal. Assim, a gente pode tanto. Próximo encontro, assim, começar a desenhar isso, estruturar. Eu também posso fazer um rascunho, uma proposta e apresentar, enfim, de uma ordem, enfim, a gente vai conversando e vendo como a gente monta isso. Mas o que eu adoraria fazer, eu quero fazer um protótipo, eu quero quero gravar eu estou com vontade de gravar essa semana. Eu quero gravar um vídeo, assim, como eu penso e editar eu mesmo o que eu estou vendo, até para a gente ter uma ideia do que seria, como seria o formato, pensar isso junto, ter feedback, melhorar com as ideias do formato e apresentar para o editor, para ele saber do que a gente está falando, né? Legal. Então, Uhum. se você já pensa em fazer protótipos e rascunhos, eu queria deixar uma sugestão com essa experiência de ter formatado algumas Uhum. formações nesse formato, né? Eu percebi ao longo do tempo que aulas compridas, tipo 1 hora, 40 minutos,
Para essa comunidade que geralmente eu trabalho, que são educadores ou pais, não funciona, sabe? Uhum. Então, a gente tentar formatar vídeos mais curtos, sabe? No Sim, máximo de 15, 20, estourando, assim, que viabiliza sim. muito mais o percurso da pessoa e dá a sensação de progressão também, sabe? Sim, essa é a ideia para mim, assim, é que cada distinção a gente levasse uns 20 minutos, 25 máximo, assim. Muito parecido, assim, eu penso o formato com... Eu fiz um curso há uns anos atrás da AINE, da escola AINE, eles têm um curso online. Ah, Hum, eles. E esse curso online era bem simples, assim, eram só uns vídeos do Thiago e de algumas pessoas falando. E eu achei bem legal pela simplicidade, mas o conteúdo era de alta qualidade. Então, é isso, assim, a gente fazer, ter um fundo bonito, uma boa câmera, uma edição massa. E aí, tipo, é isso, né? Eu vejo cada bem dividido, assim. Então, aula, aula um, aí, tipo, eu vejo muito assim o primeiro módulo, a primeira aula, tipo, vendendo bem a ideia e a filosofia, nananã. Depois parte para um cuidado mais do educador e como ele constrói o músculo. E aí depois vai na interseção com a criança, depois sobre a natureza da criança. Então, tipo, dá para a gente usar a estrutura do próprio site, né? A gente ter começo a prestação, aí a gente vai variando o curso entre aquelas distinções. Na linha de distinções, a gente tem quatro divisões, né? A criança, a aprendizagem, o desenvolvimento e o adulto, uma coisa assim. E aí dá para a gente seguir por essa linha e, de vez em quando, colocando no meio esses papos sobre diferença entre educar por um potencial e educar por um objetivo, a relação entre cultura e educação. Então, enfim. Uhum. Mas eu acho que vai ser um conteúdo muito legal, assim. Eu vejo um curso muito, como, assim, um curso que eu teria amado encontrar há um ano atrás, ou 10 anos atrás, sabe? Então, uma É um pergunta. curso para amparadores de criança, né? Não necessariamente. eu acho que ele é aberto. Eu acho que como ele é aberto, assim, não é uma venda, a gente não precisa ficar, meu Deus, para quem, qual que é o público-alvo, né? Eu acho que ele é aberto ele é sobre educação. Ele é sobre educação, é sobre o educador, é sobre a criança, é sobre amparador de espaço, é para pai, é sobre. Então, eu acho que ele é Educador. aberto. É, Uhum. ele abre paradigmas, assim, sabe? Até, eu acredito que essa primeira parte, que é sobre como a pessoa ganha matriz ela mesma, para depois amparar espaço, ele é para qualquer pessoa. Isso. Sim, É, A minha pergunta tem mais a ver com o meu não desejo de fechar um nicho mesmo, assim, sim, Hum, não educador. é fechado. É. Uhum. Mas é um curso assim que educadores poderiam passar numa formação. Tipo, uma coisa que a gente podia dar para Mona Lisa, para ela passar para todos eles assistirem lá, de uma forma mais organizada nossas ideias. É um curso que um pai e uma mãe ia adorar assistir. É um curso que um diretor ou uma diretora poderia. Entendeu? Tipo, é um curso que as pessoas podem assistir e é mais sobre. Vai ter exemplos específicos para professores, vai ter exemplos específicos para pais, vai ter, sabe? Mas vai ser aberto para a linha principal é pensando ele um novo tótem para a humanidade sobre o isso. adulto que cuida de crianças, as crianças, o desenvolvimento de crianças, sabe? É tipo um tótem sobre isso, assim. Uhum. é, Amém. eu queria só ouvir de vocês rapidinho, porque com o aprofundamento do estudo do desenho humano é muito difícil não pensar enquanto a gente conversa nisso. Mas eu sei que é outro caminho também. Mas queria saber como vocês se sentem por exemplo, quando a gente vai criar um novo projeto, entender o papel de cada um através do desenho humano torna aquilo muito poderoso, assim. Queria saber como vocês se sentem de eu trazer alguma coisa nesse aspecto para a gente criar esse produto. Eu amo, eu gosto. Eu Uhum. gosto. Para mim é algo. Acho que você viu, né? Tem uma área do site avançado no qual eu cito o desenho humano, da página avançada da Não educação arcana. cheguei. Você viu, Eu Thaís? estava lendo só a base ainda. Será? Eu acho que Tem, não. tem. Na filosofia avançada tem uma parte que eu cito que é, foi daí de onde saiu a ideia que eu puxei para você fazer com parentalidade. Foi desse Uhum. texto, porque foi como isso ajuda, né, também para pais a se relacionar com a criança, saber o desenho humano da criança. Sim, totalmente. Todo mundo E aqui sabe o eu tô, seu? eu tô Você sabe o seu, disponível Di? para navegar no seu também, Amanda, que você falou que está começando. Bom, para todos do time, né? Mas é que a Amanda. Conheço bem, bem superficialmente. Eu fui naquela aula que você deu lá para a comunidade de desenho humano. Só, assim, eu nem lembro o nome do meu, mas eu sei que é aquele que você precisa ser convidado. A projetora. Ah, você era projetora, não era?
Não sei, acho Eu que acho não. que é É, se projetora. precisa ser convidada, é projetora. Eu acho que é É, projetora. Eu nem sou projetora. É. aham. Uhum. É Também isso. estou disponível, Jess, se você quiser conversar. A gente já está com uma conversa pendente, né? Se você quiser conversar Marcar ela sobre que o fala desenho de. humano, estou Uhum. Eu disponível também. adoro. Adorei, assim, nossa, me ajudou muito, assim. Nossa, eu coloquei para ouvir e a Nathalie, aqui, que também está no nosso grupo, não está nos encontros, mas ela fez parte, ela é geradora também. E aí ela fez toda uma análise, e aí ela foi e me emprestou o PDF dela, eu coloquei para tocar. E eu estava atrasada para sair, eu não conseguia sair, porque eu falava, gente, é muito assim. E aí, eu, sabe, eu organizo, me ajudou num momento que eu tava meio perdida, assim, eu falei, ah, é por isso. Uhum. É bem legal. Muito incrível. É, isso, e é muito legal de ver, porque o Israel é manifestador, né, Israel? Uhum, sim. E ele é o que inicia as coisas, né? Os projetores, que seria eu e a Jess, são os que guiam, coloca quem que consegue enxergar quem é melhor em cada ponto, faz essa direção, assim. E os geradores, que é a Amanda, são os que conseguem, têm a energia para fazer a coisa acontecer, colocar em prática, assim. Então, se a gente observar esses detalhes, e também tem um sistema que chama Penta dentro do desenho humano, que é para grupo, que forma uma nova aura do grupo, assim. E aí a gente consegue ver o que que a gente tem, o que que a gente precisa olhar com mais atenção, tudo. Então, é muito incrível. Tem me ajudado em muita coisa também. Oh, Legal. que Eu sempre massa, tive. ser tão diverso, né? Sim, Eu só em faço quatro parte, pessoas aqui. eu faço parte de um outro grupo, e lá é só gerador e gerador manifestante, não tem mais ninguém. Todo mundo, assim, a gente ficou tipo assim, nossa. Então, assim, achei incrível a gente, né, tá nessa combinação diversa aqui. Uhum. Pra Aqui mim, nessas quatro pessoas só não tem o refletor, que é 1% da população, é bem raro, e mas não tem pode. gerador manifestante, né? Ah, é, aqui agora não, sim. Que é um Sim. subtipo, né? Mas eu sempre tive a impressão, assim, ouvindo isso, sempre pensando, assim, em grandes cidades ou coisas, pra mim sempre apareceu, assim, o perfil, né? Pra mim é tipo, o gerador manifestante é tipo o rei, não sei por que pra mim o rei ou a rainha da cidade. O, os projetores são tipo sábios os conselheiros, sabe? Os sábios que andavam, esse arquétipo do rei, do rei e rainha que anda com o sábio. Os manifestadores são tipo primeiros ministros, assim, essas pessoas que estão atuando em projetos em áreas específicas e criando e inventando coisas. Eu sempre gosto de ver, você sempre vê essa colaboração. É, Muito legal eu aqui. não sei se você não quer assumir o papel de rei, mas eu acho que os manifestadores que estão lá, porque vocês que iniciam, que colocam a ideia. Mas é diferente, porque para mim o papel de um principal amparador de espaço de algo é alguém que também é capaz de sustentar isso por muito tempo. Então, por exemplo, a minha impressão comigo, por exemplo, eu sou um ótimo inventor, sou um ótimo inventor. Ótimo Uhum. inventor. Invento coisa pra caramba. Mas não, eu preciso de ajuda para sustentá-las. Eu não consigo sustentar as criações. E para mim, o arquétipo do rei ou do principal amparador do espaço, ele precisa ter um pouco dessa energia de ser capaz de sustentar as coisas, sabe? Então, para mim, o manifestador é mais os gênios malucos que estão inventando coisas e estão junto assim, inovando e inventando coisas. Mas para mim é muito importante o papel do gerador manifestante de ele consegue ter a abertura para o novo e a invenção e a inovação, mas ele consegue sustentar, sabe? E para mim isso é muito importante, pelo menos. Eu vejo vários Daniel, projetos, por exemplo, eu vejo pode vários projetos e coisas que eu criei que eu não consigo, que elas não atingem o máximo do potencial delas, porque eu não consigo, eu preciso de time para elas atingirem, porque eu não consigo, sabe? Mas é exatamente isso. É que isso daria uma outra conversa, né? Mas não é para você sustentar mesmo. Você não tem energia de sustentação. Aí um gerador manifestante ou gerador vai sustentar a ideia que você teve. Não são eles que vão trazer as ideias iniciais também. Eles Uhum. vão sustentar a ideia que alguém trouxe, claro, de acordo, né? Ressoante, não. Mas enfim, eu não vou entrar muito, que senão a gente vai ficar mais uma hora aqui. Tá bom. Então, legal, vou fazer essas coisas, vou fazer um vídeo protótipo, vou desenhar um começo de um rascunho e apresento pra gente melhorar e avançar e trazer coisas. E se tiverem, assim, já inputs, manda no grupo. Tipo, acho que esse seria um bom começo, acho que a linha devia seguir. Se tiver algum impulso em você, assim, acho que a linha devia seguir por esse lado.
Acho que seria legal o começo ser mais assim. Aí a gente vai dançando. O que eu vou basicamente fazer nesse rascunho é eu vou pegar o que a gente tem no site. Vou pegar essa outra camada do cuidado com o professor e do amparador que a Amanda trouxe hoje. Vou misturar numa ordem que para mim parece faz sentido. E vou jogar. Mas é os conteúdos que a gente tem numa ordem. Aí a gente dança e mexe a ordem, tira, adiciona, faz coisas assim. Porque eu vejo que assim, vai ser uma coisa meio módulos, várias aulas de 25 minutos, cada um de nós pega algumas delas e a gente grava. Boa. Vamos Eu acho jogar aí no que grupo, ver quem quer fazer parte desse projeto específico? Acho que a Acho gente que a gente manda e a gente vê no grupo, porque tem muita gente para fazer parte. Talvez alguém não queira gravar 20 vídeos, mas alguém queira gravar um ou dois. Sabe? Nossa, esse assunto eu quero muito fazer. E aí tá tudo bem, sabe? Tipo, acho que é. E eu Uhum. acho que as outras pessoas, a Priscila e a Camille a Adriana, elas já tinham se comprometido Sim. com esse curso também. Só a Mayla que deu uma sumida, assim, mas o restante do grupo eu acho que tá todo mundo dentro mesmo. Sim. É, Legal. surgiu uma. Não, dois pontos. Primeiro, sobre esse tema, que acho que é legal só a gente alinhar também qual a linguagem que a gente vai usar, porque provavelmente a gente vai estar falando com pessoas que não estão no contexto do PM. Uhum. Cuidado, assim, de ou usar a linguagem que a gente usa com uma legenda, com alguma coisa ali embaixo que as pessoas possam se encontrar, ou com link, ou fazer uma ponte de tradução, assim, na hora de gravar o vídeo. Acho que esse é um Sim, ponto. eu tenho essa vontade da gente usar a linguagem que a gente usa, mas com cuidado, sabendo que as pessoas não sabem o que é, e a gente linkar pontes. É, Porque, para a pessoa saber, para pessoa, porque abre a porta da pessoa, tipo, algumas pessoas vão ficar muito curiosas e vão querer estudar mais, e vão poder descobrir coisas incríveis, sabe? uhum. Vendo isso. Eu Mas gosto essa, de ideia, tipo, assim, como que fala? Um sumário? É sumário que diz, que fala, né? Que quando você coloca ali um É o resumo, índice, acho, nesse caso. o índice, Talvez um- a gente vai precisar também produzir uma linguagem como uma linguagem de um primeiro ETB, assim, que a pessoa sim, chega lá e a gente é, vai construindo sim, também as distinções, né? sim. Você concluiu, Jess? Ela não, eu ficou tô tentando lembrar o nome do que é, mas enfim. Índice, é índice. Sumário é quando tá no Não, começo e índice é Glossário. 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 Um glossário, é isso que eu pensei. Acho que um glossário já ajudaria super, assim, com os principais Boa. termos e com os links. E aí a gente pode dizer que qualquer dúvida acesse o glossário, né? E o que eu ia dizer no final, assim, é uma coisa logística só, mas quero garantir que vocês já passaram por tudo. Eu só queria falar que eu tô para responder a última mensagem da Priscila que fala sobre isso também, da linguagem focada no PM que ela usou. E eu ainda não respondi que eu tô processando tudo isso como uma pessoa que não fez. Então, só falando que talvez eu vou trazer lá no grupo, na resposta, algumas perspectivas que eu tô processando ainda sobre isso. Uhum. Já isso, Não fez, mas tá fazendo, assim, no sentido de você tá nesse time de possibilidade há tantos meses, tá fazendo possibility management em várias camadas, então. Uhum. Mas ainda queremos você no ETB, com certeza. Sim, Sim. eu também quero. Vou dar um Já tem jeito. data? Julho. Próximo, tem um em junho, né? Só para mulheres. É julho. É Tem um em julho. julho só para mulheres em São Paulo. Mulheres da Terra, né? É, É um estendido de 6 dias, que é um Eu vi. RD com Lab. Mas também tem um em julho, se eu não estou enganado, um pouquinho antes desse de Mulheres da em Terra, Garopaba, em Garopaba, para 15 pessoas. aberto. É. Uhum. E tem Onde que estão essas informações? em dezembro. Esse eu não sei também. Essas informações eu não Tá, sei. vou procurar saber. Obrigada. É. Eu, sinceramente, estou ainda com dificuldades financeiras, mas eu vou co-criar de alguma forma. Se vocês souberem possibilidades, eu aceito. Assim, uma delas seria você investir mais nessas consultorias de desenho humano com parentalidade. Eu acho que elas têm uma porta muito incrível. Assim, Sim, é o falando que de eu estou forma muito honesta, começando. né? Quando eu fiz meu primeiro ETB, eu, eu saí do meu trabalho na época. E aí eu fiquei zerado de grana, completamente zerado de grana, não tinha grana para pagar aluguel e descobri que ia ter um segundo ETB. E aí, tipo, eu usei as coisas que eu peguei no ETB, e aí
pedi por possibilidades por aí e dei um jeito, assim, eu me virei nos 30 para conseguir. E é uma coisa que, assim, eu digo que realmente vale muito a pena encontrar possibilidade. Faz parte da iniciação. Para mim fez, pelo menos. Eu sei que tem gente que não faz, tem gente que tinha dinheiro e conseguiu pagar e não foi um problema. Para mim, os meus primeiros ETBs e treinamentos foram parte da minha iniciação. Eles me obrigaram a me tornar alguém que conseguia criar abundância para eu conseguir participar. Isso foi tão bom para mim, porque hoje eu tenho muita abundância graças a esse músculo que eu construí de não, eu vou dar um jeito, eu vou descobrir como, vou fazer acontecer. E eu sei que a Priscila é um pouco semelhante assim também, ela também tinha esse desafio e ela não, eu vou fazer, Eu ela fez o lembro. primeiro, eu vou pro lab, e aí ela foi, e isso ajudou ela a construir esse músculo assim. Então, o meu convite, a minha possibilidade é tipo se compromete assim, e não duvida da sua capacidade, sabe? Tipo, usa o músculo para abrir novas possibilidades que você não estava vendo antes, sabe? Mas com essa necessidade, assim. Eu tô justamente nesse processo agora na vida pessoal e vou trazer um foco do ETB também. Hum. A gente vai descobrindo que o dinheiro não tem nada a ver com matemática, né? Tipo, ele, Sim. às É uma vezes eu fico energia. impressionada, assim, tipo, como é que aquele dinheiro conseguiu pagar aquilo? Porque ele não era a quantidade, mas ele pagou aquilo e ainda ficou aqui. Tipo, que magia é essa que existe, que não tem nada a ver com matemática, sabe? Tipo, como que 700 Sim. reais pode virar 3.000, assim? O alongador de dinheiro, né? Tem o alongador de Eu tempo. tô fritando com isso ultimamente, gente, fritando, assim, falo, meu Deus, eu tô descobrindo a não lógica do dinheiro. Hum. Você ia falar algo, Jess? Eu vou falar algo logístico. Só porque está surgindo no grupo também alguns pedidos de alteração desse horário. E eu tinha trazido a proposta da gente checar aqui se surgiu uma proposta da Priscila de mudar para quinta A gente hoje, já estava na quinta. mas a gente já estava na Uhum. quinta. A proposta que eu Uhum. tinha ficado de investigar aqui, com quem tivesse hoje, é a proposta do novo participante. Qual que é o nome dele? André, André, Uhum. André. Ele tinha sugerido de começar mais tarde. Eu só vou checar aqui. não, mais Cedo, eu cedo, acho. 8 Era horas. 8. É. Mais cedo, 8 horas. É isso, eu tava resgatando, mas se vocês lembram, é isso. Eu uhum. queria checar se para vocês funciona. Para mim funciona, não sei como fica no contexto de vocês. Ó, para mim funciona, mas é o seguinte, a gente já tentou esse horário e esse horário ele se mostrou um horário bem ruim, assim, tipo, menos pessoas vinham, tinha, sabe? Eu não acho que funcionou pra gente 8 horas da manhã, É. embora matematicamente funcione. Eu entendo que a Priscila tem a Priscila e a Camille têm o construção de matriz às 10, parece, da manhã, não é? Uhum. Talvez eu toparia. Parece que sim. Talvez eu toparia mudar para as 9 horas. Assim, em vez de 9h30, 9 horas. E aí ver Uhum. se o André consegue pegar um pouco. Assim, eu não mudaria agora o horário. A gente está tendo dificuldade de achar horário, eu não mudaria de novo agora. Talvez eu mudaria para 9, assim, tentar às 9 da manhã, É, para a Camille e a Priscila poderem participar. a gente colocou na enquete 9, 9h30 e tinha alguém que não podia às 9. Agora eu não Não lembro. sei se eu não botei às 9 só por preguiça de É, acordar cedo. Provavelmente tem isso. não, eu também. Talvez eu tenha. Agora eu não lembro também. Eu posso os dois. Para nós quatro, funciona às 9. Sim. Para mim funciona às 9. Pra mim Funciona? funciona. Funciona. Tá, Ok. Então eu vou responder a mensagem dele e da Priscila, falando que a nossa proposta é de começar às 9, tá bom. Às quarta mesmo. Quarta-feira mesmo. quarta-feira. Isso. Ou Beijos. se para as 9, às vezes, se for beneficiar mais tempo de permanência a Priscila e a Camille também, talvez, poxa, não faça diferença, entende? O quê? Eu Sim. falei que às vezes, se a gente começar ao invés de 9, 8h45, pode beneficiar a Priscila e Camille, que vão permanecer mais 15 minutos no grupo e não faz tanta Tá diferença, bom, né? 8h45 funciona também. Vamos ver. 45. Funciona Uhum. 10. Para mim também. Então tá. Então vou propor 8h45. Tá bom. Perfeito. Um beijo para vocês. Obrigada pelo espaço que vocês me deram hoje. Obrigada mesmo, viu? Tamo junto. Importantíssimo. Foi Um maravilhoso. beijo. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Tchau.